Estamos com mais uma matéria da série aqui na sede da Universidade do Futebol, porque o futebol tem que passar por conhecimento. As mudanças que o Brasil precisa no futebol só vão chegar através de conhecimento, de preparação, de estudo. Muita gente no futebol não gosta de estudar, existe uma resistência, né, que vai sendo quebrada pouco a pouco. Ao meu lado, o Eduardo Barros, que hoje é auxiliar técnico do Osasco Audax e é colaborador aqui da Universidade do Futebol. Eduardo, um dos temas que eu vejo como fundamentais é exatamente a questão do treinamento. Como que hoje está dividida a questão do treinamento moderno, unindo a parte técnica, tática, física e, por que não, a parte psicológica? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Marcel. Eu vejo como esta sendo a principal questão em relação à evolução do treinamento no futebol brasileiro. E uma vez que é a principal questão, é também o nosso principal desafio. Conseguirmos, numa mesma sessão de treinamento, numa mesma atividade, trabalhar simultaneamente as 4 vertentes citadas por você. Exemplificando isso, tradicionalmente nós temos, ou culturalmente, foi trabalhado por muito tempo cada uma das vertentes separadamente. Então, para melhorar a parte técnica, faziam-se treinos isolados da parte técnica do jogo, quaisquer que sejam os fundamentos do jogo, passe, recepção, cabeceio, lançamento, finalização. O mesmo em relação à parte tática do jogo, no que diz respeito a movimentações, posicionamento, sendo feitos muitas vezes em situações sem oposição. E todos já observaram, isso aparece até na própria mídia, treinadores simulando movimentações sem o adversário. E os treinos físicos sendo feitos para suportar o jogo, né, corridas, treinos nas caixas de areias, distâncias sendo praticadas em volta do campo, saltos, acelerações. E os trabalhos psicológicos que muitas vezes os treinadores ou os clubes de futebol deixam a cargo de um psicólogo, muitas vezes distante do dia a dia e da realidade dos problemas que a equipe apresenta. Não desconsiderando esse profissional num trabalho interdisciplinar, mas para que a intervenção realmente surgisse efeito, esperaria-se que esse profissional estivesse integrado no dia a dia de treinamento. E o desafio é conseguir criar numa mesma sessão um treino que seja tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Como isso? Então, qualquer treino que eu faço, então é muito comum hoje a mídia ou os próprios profissionais e treinadores do futebol criarem situações em que tem se trabalhado os jogos reduzidos e a imprensa fala hoje foi trabalhado um jogo reduzido, uma atividade para desenvolver algum elemento da equipe. E esse jogo reduzido, a comissão técnica e as pessoas têm que enxergar que essa atividade ela é tudo. Eu não posso considerar um jogo reduzido somente como uma atividade técnico-tática. Até um bobinho de repente, Ou né? até um bobinho de repente, por que não? Um bobinho tem pequenos ajustes que podem ser feitos que geram N melhoras em minuciosidades do jogo, como posição do corpo, como tempo de passe, como orientação para recepção, como abordagem para pressionar o adversário. Tudo muito próximo do jogo. São elementos que você faz o tempo todo e muitas vezes não está visível ao olho do leigo, mas deve estar visível ao olho do profissional de futebol. Então, seja um jogo reduzido, seja um treinamento coletivo, seja um treino em que se queira trabalhar muitas situações de finalização, todas essas atividades elas vão ter por uma nova visão da realidade, de enxergar sempre o todo, quando se desenvolve qualquer que seja o trabalho. Todas as atividades vão ter os quatro elementos ao mesmo tempo. Quais são eles? Elementos técnicos, táticos, físicos e psicológicos. Para deixar bem claro para quem está assistindo, 2 exemplos para terminar. Exemplo de tocar piano e exemplo da fatia de bolo. Conta pra gente que isso faz parte do curso de gestão técnica aqui da Universidade do Futebol. Estes exemplos são fantásticos. O exemplo do piano, ele é clássico e nenhum dos exemplos são de minha autoria, ambos são de
de autores portugueses, são fontes que eu costumo beber para melhorar o meu dia a dia, a minha prática. Como que o pianista se prepara para uma apresentação de piano? Ele corre em volta do piano ou ele toca o piano? Né? Sem dúvida, ele toca o piano para ficar melhor nessa ação de tocar piano. Treinar futebol, o princípio é o mesmo. Para eu ficar melhor na prática do futebol, eu preciso, a exaustão, muita prática de jogo de futebol. Não é correr em volta do campo. Não é correr em volta do campo, não é saltar cone, não é driblar cone, é criar situações específicas ao futebol. Que aí entra as fatias do bolo, os ingredientes. E aí entram os ingredientes do bolo. Indo ao exemplo do bolo, então, nós separamos o futebol, você no início da pergunta, em 4 elementos: técnico, tático, físico e psicológico. Fazendo uma correlação ao bolo, nós teríamos quatro ingredientes que compõem um bolo: farinha, leite, trigo e ovos. Quando eu misturo esses ingredientes, eu consigo, sob determinada, não sei cozinhar, mas sob determinada mistura dos ingredientes, levando a um processo de aquecimento no forno, esses ingredientes somados compõem um bolo. Quando eu quero provar do bolo, ou usando um exemplo mais relacionado ao que nós queremos, estudar o bolo, eu não preciso do bolo todo para estudá-lo. Com uma fatia do bolo, eu tenho, ao mesmo tempo, todos os ingredientes do bolo, além do próprio bolo. Então, nessa fatia, eu tenho a farinha, eu tenho leite, eu tenho ovos e eu tenho fermento. Com o jogo é a mesma coisa. Eu não preciso do jogo todo, senão a gente só treinaria coletivo. Se a solução para a evolução do futebol é jogar cada vez mais futebol, nós só faríamos treinamento 11 contra 11. Só que eu sei que se eu der um treinamento 11 contra 11, o número de finalizações, por exemplo, vai ser muito baixo. A intensidade desse treino, comparado a um treino que envolve menos jogadores, a intensidade vai ser muito baixa. As ações técnicas de cada jogador num coletivo, elas são baixas também. Um jogador no coletivo vai relar, vai tocar no máximo por 1 minuto na bola. Então, eu preciso, em todas as sessões de treino, manipular esse jogo, esse coletivo, em fatias menores. E aí eu garanto que eu estou trabalhando ao mesmo tempo todos os ingredientes, que são o físico, o técnico, o tático e o psicológico. Essa é a visão sistêmica do futebol, esse é o conceito da periodização tática, né, que está acontecendo no mundo inteiro e com certeza logo tomará conta do futebol brasileiro. Mais uma matéria aqui da série Universidade do Futebol. Vamos falar ainda sobre o futuro do futebol brasileiro. Mais Eduardo Barros, mais Universidade do Futebol.